Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Aqui quem fala é Rose. Sou amiga do Valteir e ele me convidou para trazer uma palavra para vocês e gostaria de compartilhar com vocês em Números, capítulo 14. E aqui, em Números, capítulo 14, ele fala da revolta do povo. Fala do povo quando estava no Egito e quando eles se rebelaram contra Deus. E aí eu te pergunto, qual é a sua revolta? Qual é a sua rebelião? Qual é a rebelião que está dentro de você no momento? Que está entristecendo o coração do Senhor? Que está te afastando do Senhor? Que você reflita o que faz você entristecer o coração do Senhor. Hoje em dia, muitas pessoas entristecem o coração do Senhor com as suas atitudes rebeldes. Por mais que o Senhor esteja ali, protegendo, guardando, livrando, mostrando o caminho certo, mostrando o caminho a seguir, cuidando ali o tempo todo, em todos os sentidos, mesmo em aqueles momentos que a gente não vê, que a gente não percebe, o Senhor está ali do nosso lado, nos guardando. E mesmo assim ainda a gente consegue ser rebelde ao Senhor, consegue entristecer o coração do Senhor. Não é verdade? Às vezes a gente faz com intencionalidade, ou às vezes a gente faz porque a gente fez e não percebeu. A gente pecou e não percebeu, mas muitas das vezes a gente peca sabendo que está pecando. Porque o pecado ele tem que ser um acidente na nossa vida e não uma escolha. Então aqui em Números 14, o capítulo 14, só adiantando um pouquinho a história aqui, no 13, a gente, quando lê o 13, a gente vê, né, que Moisés, ele manda Josué e Caleb para espiar a terra prometida que o Senhor tinha dado aos israelitas. E aí Deus fala com Moisés que é para separar os homens da tribo, né, os guerreiros da tribo ali, para que fossem até a terra prometida para espiar a terra. Então Moisés escolhe lá os líderes, né, das tribos, e Josué e Caleb também para que fossem espiar a terra e trazer notícias da terra. Então quando eles chegam lá, eles olham a terra, vê que é uma terra boa, né, que é uma terra cheia de frutos, que é uma terra que tem bastante água, uma cidade muito boa, né? Então eles voltam para dar esse diagnóstico para Moisés. Só que quando chega lá, Caleb e Josué, eles dão um diagnóstico da terra maravilhoso para Moisés e para os homens, né? Falando que eles iam conquistar a terra, que a terra é muito boa. Só que junto deles tinham ido outros homens também. E esses homens, eles passam uma negatividade da terra para o povo. Eles não falam tudo que deveria falar. Eles até falam, mas eles colocam medo no coração do povo. Eles desanimam o povo. Eles deixam o povo amedrontado, porque era uma terra que tinha gigantes. Então, diante dessa fala desses homens, o povo fica amedrontado e começa a murmurar contra Deus. Começa a trazer rebelião contra Deus, né? Então eu vou ler aqui um pedacinho do 14 aqui, só para dar introdução. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. É uma pergunta. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Olha que tristeza, né?
diante de tudo que esse povo já tinha vivido no deserto ali com Moisés, diante de todos os milagres que eles já tinham visto que o Senhor tinha feito para eles, eles se deixaram levar. Eles se deixaram levar por opiniões contrárias, opiniões de quem não tinha a mesma fé que Josué e Caleb tinham, de acreditar que o Senhor estaria com eles, que o Senhor estaria os protegendo, que o Senhor estaria os guardando. Então isso aí já começa, né? Já começa a rebelião do povo, que mesmo Deus cuidando todo o tempo, né? Cuidou deles ali, deu maná, deu água, deu tudo o que eles precisavam. A roupa do corpo não estragou, não rasgou, as sandálias dos pés não se desgastaram. Eles estavam ali o tempo todo. Por que eles estavam ali? Porque o Senhor estava sustentando, porque o Senhor estava os guardando. E mesmo assim eles se rebelaram contra Deus. E às vezes somos nós também, meus irmãos. Às vezes Deus está ali, cuidando de cada detalhe de nossas vidas, trazendo todos os dias o maná, a provisão, a cura, a libertação, o renovo, a restauração. E mesmo assim, ainda a gente se rebela contra Deus. E se rebelar contra Deus é o quê? É murmurar, é reclamar, é achar que Deus não está conosco. Isso é rebelião contra o Senhor. E isso entristece muito o coração do Senhor, muito mesmo. Deus não gosta que a gente tenha esse tipo de comportamento, né? Então aqui no versículo 11, olha o que o Senhor fala. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Então mostra o quê? Mostra que Deus ficou triste com aquele povo, que estava desprezando. Até quando nós vamos desprezar o que o Senhor faz por nós, mesmo aquilo que não vemos? Até quando vamos deixar pessoas ditarem o nosso destino, falar o que devemos fazer ou não? Então que a gente acorde e aprende a ser forte e corajosos e ouvir somente a voz do Senhor, que é essa voz que nos guia. É essa voz que nos dá a direção que precisamos diariamente. Não é a voz de ninguém aqui desta terra, mas é a voz do Senhor que devemos ouvir. O Senhor é conosco e se agrada daqueles que confiam nele. Essa é uma verdade. Ele é conosco e se agrada daqueles que ouvem o que ele diz. Esse povo não chegou a entrar na terra prometida por causa da sua desobediência e rebelião. Então que a gente não seja como esse povo. Se a gente deixar, a gente vai ser como esse povo, porque nós somos assim. Mas com o Espírito Santo que habita dentro de nós, nós podemos ser diferentes e não se rebelar contra Deus. E não deixar que outras pessoas nos influenciem naquilo que o Senhor mandar a gente fazer, e a gente sabe que é certo em fazer, mas aí vem ali as pessoas e começam a nos criticar, começam a colocar dúvidas na nossa cabeça, começam a jogar coisas para a gente ficar entristecido. Não, que a gente pare de acreditar nessas pessoas e que a gente acredite somente no Senhor, que a gente dê ouvido somente à palavra do Senhor, porque ela é boa, perfeita, agradável e rica. É nela que devemos confiar. Não devemos confiar em outras pessoas que vêm querer tirar-nos dos nossos propósitos, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus já nos mostrou que é nosso, a terra que é nossa, da herança que Ele tem para nós lá na frente. Então a gente não permita que essas pessoas entrem na nossa vida e venham querer nos destruir o que Deus já nos deu, a nossa herança. Que a gente acorde, meus irmãos. Que a gente acorde, não deixe essas pessoas nos destruírem, como esse povo foi destruído, porque eles não obedeceram o Senhor, não obedeceram os mandamentos do Senhor. Eles foram infiéis à palavra do Senhor. Eles foram infiéis porque eles acreditaram em outras pessoas e não acreditaram em Josué e Caleb, que vieram com boas notícias. Eles preferiram ouvir as más notícias e se apegar ali nas más notícias.
No versículo 18, Deus, ele ficou tão entristecido, né, com toda essa situação que aconteceu ali, do povo ter se rebelado contra ele, que ele trouxe o castigo para eles. E assim é com nós também, né? Deus nos ama, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é compassivo com a nossa dor, mas ele odeia o pecado. E o pecado tem a punição, ele tem a consequência, né? Então aqui no 18, ele fala, ó, o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Deus não deixa o pecado sem punição. E ele pune até a 4ª geração, até a nossa 4ª geração. Olha que forte. Olha como isso é forte, como a gente tem que vigiar o tempo todo o que a gente está fazendo, o que a gente está seguindo, quais palavras nós estamos seguindo, quais rumos nós estamos seguindo. Se nós estamos seguindo a palavra do Senhor, se nós estamos seguindo o nosso eu, a nossa vontade, a voz daquele que quer nos ajudar a ser destruídos. A voz de Satanás que muitas vezes vem na nossa mente falando: você não é capaz, você não consegue, Deus não te ama, Deus quer te destruir, Deus não está te ouvindo. São muitas coisas para nos afastar da presença do Senhor e para tirar a gente do nosso foco, que é a nossa terra prometida, que é o nosso galardão com o Senhor. Então Deus puniu esse povo. Deus ficou muito entristecido com esse povo. Aqui no versículo 23, Deus fala também com Moisés, ó, nenhum deles chegará a ver a terra prometida com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como o seu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra prometida, que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Olha, gente, como é forte. Então, devido à desobediência daquele povo, à rebelião daquele povo, de não acreditar que não era por eles, não ia ser o exército que ia levar eles até a terra prometida. Quem ia fazer eles chegarem até a terra prometida, atravessar o rio Jordão, era o Senhor. Era o Senhor. Só que eles acharam que era da força do braço deles. E quando eles viram que a terra era boa, que os homens que existiam lá eram muito fortes, porque eram gigantes, iam esmagar eles como se fossem gafanhotos, eles se desesperaram e esqueceram que quem tem a força total é o Senhor. Quem tem o domínio total é o Senhor. Não somos nós não temos domínio nenhum de nada. Se o Senhor não estiver conosco na nossa vida, nós não somos nada e nada podemos fazer. Que a gente entenda isso, meus irmãos. Que a gente entenda isso. Porque se a gente não entender isso, que se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos poder fazer nada. E nós vamos nos afundar. Se a gente não tiver essa certeza, nós vamos nos afundar. Então que essa certeza ela arde no nosso coração, que nada é por nós, mas tudo é pelo Senhor. Tudo é pelo Senhor. E aqui no 32, o Senhor falou a Moisés: os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos. Sofrerão pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Então, nenhum deles que estavam ali, que se rebelaram contra a terra, contra o Senhor, eles entraram na terra prometida. Todos morreram ali no deserto. Quem entrou na terra foi os filhos deles, os netos, que eram de 20 anos para cima. Os de 20 anos para baixo, que entraram. Não é para cima não, para baixo. Não, é para cima mesmo, gente, perdão. Os de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento ao que se queixaram contra mim. Esses entraram na terra. Então todos de 20 anos para cima, ninguém entrou.
na terra prometida. Olha que triste. Lutou e não entrou. Por quê? Por causa da sua rebelião. Por causa da sua rebelião. E os homens também que levaram a palavra, de medo, de frustração, de desânimo ao povo, eles também não entraram. No 37 deixa bem claro aqui, ó, esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de pragas perante o Senhor. Então eles morreram subitamente, morreram ali, ó, já naquele momento. Eles já morreram ali de praga. Por quê? Porque não acreditaram e ainda fizeram o povo pecar. Aí, quando Moisés foi lá falar com o povo, né? O que Deus tinha falado para eles, que foi tudo isso daqui que eu li, que Deus foi falando para Moisés e Moisés foi transmitindo para o povo ficou amargamente entristecido. Eles ficaram amargamente entristecidos. Aí, o que aconteceu? O arrependimento bateu. É a mesma coisa nós, né? Quando a gente peca, quando a gente entristece o coração do Senhor, o que a gente faz? A gente amargamente fica entristecido por aquilo que a gente fez. Aí a gente vai chorar ao pé do Senhor, mas Ele é misericordioso para nos perdoar, né? Mas Ele também traz a punição daquele pecado que a gente cometeu, e foi o que Ele fez com o povo. Ele destruiu eles e não permitiu que eles chegassem à terra prometida. Então, do 39 ao 45, eles choraram amargamente e queriam reaver a situação com Deus, mas já era tarde demais. Eles tentaram, né, ainda reaver aquela situação, mas já não tinha mais jeito. Aí eles falam com Moisés que eles vão subir até as montanhas para poder chorar aos pés do Senhor, para poder tentar ainda reverter a situação, que eles viram que eles erraram. Mas Moisés deixou bem claro para eles, não precisam ir mais, porque o Senhor não está mais com vocês. Aqui no 41, ó, fala, Moisés, porém, disse, por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Porque eles queriam subir, né? Isso não terá sucesso, não subam, porque o Senhor não está com vocês mais. Olha que triste. O Senhor não estava mais com eles, o Senhor já tinha abandonado eles devido à sua rebelião, devido à sua falta de fé, à sua falta de confiança que o Senhor faria com que eles herdassem aquela terra, porque era promessa para eles. Então, meus irmãos, que esta noite a gente olhe para dentro de nós e veja qual é a nossa rebelião, qual é a rebelião que nos afasta do Senhor, qual é a rebelião que nos tira da presença do Senhor, aquilo que entristece o coração do Senhor, que a gente aprenda a fazer aquilo que é perfeito para Deus, aquilo que agrada o coração dele, aquilo que enche o coração dele de alegria, para ele olhar para nós e falar, esse é o meu filho em quem me comprazo, o filho que eu amo, que faz a minha vontade. Então que a gente nos examine o tempo todo e busque andar na presença do Senhor, e busque andar com o coração cheio da presença do Senhor. Que a gente não perca a oportunidade de fazer o certo para o Senhor, andar nos teus mandamentos, agradar a Ele, fazer a sua vontade, porque no fim nós teremos a nossa coroa. Que a gente pare de ouvir vozes de pessoas que não vai nos levar para o céu, pelo contrário, vai só nos afastar do Senhor. Então que a gente tenha um coração voltado em fazer a vontade do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer ao Senhor pela sua bondade, pelo seu favor, pelas suas graças e as suas misericórdias. Deus amado, querido, bondoso, maravilhoso. Já coloco diante do Senhor, ó Deus, ó Pai, cada vida que está escutando aqui essa lição, Pai. Oh Deus amado, querido, não nos deixa, Senhor, ter um coração rebelde perante o Senhor. Não deixa, Pai, com que o nosso coração ele se volte para o mundo e se volte para as pessoas que não têm o mesmo pensamento que nós, que não está no mesmo objetivo e no mesmo foco que é o Senhor. Pai, que os nossos pensamentos sejam pensamentos do alto,
Sejam pensamentos do alto, ó Deus, porque tudo que aquilo que é do alto é perfeito e agradável. Vai nos ensinando, ó Deus, a buscar a sua face, vai nos ensinando a ouvir a sua voz. Que a gente pare, Senhor, de olhar para nós mesmos, para nossas forças. Porque se a gente olhar para nossas forças, ó Deus, a gente realmente não vai conseguir. A gente vai cair. A gente vai ser como esse povo aqui do deserto, Senhor, os israelitas, que desejaram a morte, que desejaram voltar para o Egito. Não, Pai. Que a gente nunca deseje voltar para as nossas práticas antigas, as nossas práticas nojentas, as nossas práticas de pecado, mas que a gente aprenda a viver em santidade para o Senhor, em busca plenamente para o Senhor, ó Pai. Oh Deus, vai alcançando cada coração aqui esta noite. Vai alcançando, Senhor, cada pessoa aqui esta noite para que ela entenda a Tua palavra. Que ela entenda os Teus mandamentos, ó Deus, e que ela se renda aos Teus pés. Desde já eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade. Oh Deus, que o Senhor vem fazendo maravilhas em nós, que o Senhor vai nos ensinando a ser filhos que agradam ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Cuida de cada um de nós, cuida de tudo que leva o nosso nome, ó Pai. Salva a nossa família, Senhor. Entra com a provisão todos os dias na nossa casa. Que a nossa esperança seja o Senhor. Que a nossa esperança seja todos os dias o Senhor. E que a gente aprenda a entender que se a gente não tiver o Senhor, nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Desde já eu já agradeço pela oportunidade. Peço que você compartilhe este vídeo, porque quando você compartilha, o YouTube entende que é um vídeo bom e que ele vai espalhar para mais pessoas e o evangelho do Senhor vai ser espalhado. Em nome de Jesus, que a gente siga e faça a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém.